como se repete agora a questão. Vamos lá. Um técnico legislativo arquivou em uma segunda-feira 1/3 do total de X documentos que deveria arquivar. Então, qual é a bronca? Qual é a bronca da gente aí? A gente não sabe a quantidade de documentos. Ele fala aqui, veja o que ele fala aqui, ó. Total de X documentos. Eu não sei quantos documentos tem. Aí, geralmente, as pessoas pegam essa questão e já querem fazer equação, querem fazer problemas, cálculos e mais cálculos. Nada contra, eu também sei fazer assim. Porém, eu adquiri essa maneira de explicar para facilitar quem tem dificuldade e para agregar para quem já sabe fazer a equação. Isso agrega muito, pode ter certeza. Então, vamos lá. Em uma segunda-feira, o que é que aconteceu? Eu vou pintar até de outra cor. Segunda-feira, a pessoa, o técnico, arquivou o quê? 1/3 do total. É sempre bom destacar. Você, no seu concurso, não tem canetinha colorida, não. Mas você vai pegar o seu lapisinho e grifar lá. 1/3 do total. Aí você faz, peraí. Então, eu já vou desenhar a fração aqui. Você pode ler o texto todo antes, tá? Você pode ler tudo antes. Eu vou pegar minha fração e vou dividir em 3 pedaços. Então, o que é que aconteceu? Esse técnico arquivou quanto na segunda-feira? Veja o que está acontecendo. Ele arquivou 1/3. Então, eu vou pegar e pintar um pedaço de um total de 3. 1/3. Beleza, isso foi segunda-feira. Se você quiser, você pode até colocar a codificação. Segunda-feira está amarelo, então você já sabe que o amarelinho é segunda-feira. Beleza. Agora, vamos lá. Na quarta-feira seguinte, ó, quarta-feira seguinte, ele arquivou 3/5 do que restava. Então, se liga nessa palavra maliciosa, do que restava. Então, o que é que resta para tu? Só resta a parte branca, a amarela já morreu. Aí você faz, meu Deus do céu, eu tenho 2 partes e a pessoa quer pegar 3/5. Como assim? Não tem como. Olha a dica, quando tu divide tua fração na vertical, o que é que tu faz? Tu faz uma nova divisão, uma redivisão na horizontal. Em quantos pedaços, Neto? Agora tu vai fazer em 5, ó, que ele não está falando em 3/5, então então eu vou fazer em 5 pedaços. Tu sempre olha esse todo aqui, o 3/5, então o todo é 5 pedaços. Então tu faz uma divisão assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então a tua horizontal vai ter 5 pedaços, ó. Quando eu faço essa redivisão, como eu sempre digo a vocês, não está alterando em nada a minha fração. O amarelo continua do mesmo jeitinho pintado. É como se eu pegasse aquela barrinha de diamante negro e só dividisse em pedaços menores ao invés de pedaços grandes. Não mudou em nada. Então, quarta-feira, o que é que aconteceu? Ele arquivou 3/5 do que restava. Então, olha para o que resta e pinta quantas tiras? De 5 tiras, tu vai pintar 3. 3/5, então observa, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem 5 tiras na horizontal, da parte que resta só, tá? Que é 3/5 do que resta. Então, tu vai pintar quanto? 3 tiras completas. Então, você tem que analisar as tiras como um todo, né? Como se fosse, cada tira tivesse 2 pedacinhos menores, né? Então, observa que tem 5 tiras restando na horizontal. E eu vou pintar 5. Aí agora é a moral da história, o que é que ele fala? Na sexta-feira, ele arquivou 460 documentos restantes. Então, o restante foi o que ele arquivou. O que ficou, ele arquivou na sexta-feira. Aí é que mora a moral da história do probleminha. O número de documentos que esse técnico arquivou na quarta-feira, ele quer na quarta-feira. Então, observa a pergunta. Ele quer o número de documentos que ele arquivou na quarta-feira. Observa que quarta-feira eu pintei de verde, ó. É o verdinho, ele quer os documentos que tá pintado de verdinho. Então, o que é que a gente faz? Eu chamo essa técnica de técnica dos quadradinhos. Os alunos riem muito, né? Porque, veja, vamos pensar aqui. Quantos quadradinhos restaram? 1, 2, 3, 4. Eu sei que não são quadradinhos, são retângulozinhos, mas a gente fala quadradinho para facilitar. Então, eu sei que não é a mesma coisa, né? Mas o aluno entende mais assim, né? Então, quantos pedacinhos restaram? 4. E esses 4 pedacinhos que restaram foi o quê? Foi os documentos que foram arquivados na sexta-feira, que são quanto? 460. Então, você pode botar assim, ó. 4 retângulozinhos ou quadradinhos equivale a 460 documentos. Não é isso? Você pode fazer por regra de 3, mas sempre o aluno gosta de achar o quê? O valor de um quadradinho. Se 4 quadradinhos, retângulozinho, é 460, você concorda que um quadradinho é só você pegar 460 e dividir por 4?
Porque 4 é 460. Cada quadradinho tem que valer a mesma coisa. Então, só é você dividir por 4. Se fosse 5 quadradinhos igual a 460, um quadradinho seria o quê? 460 dividido por 5. Como são 4 quadradinhos, você divide por 4. Então, 460 dividido por 4 é quanto? 115 documentos. Moral da história, um quadradinho equivale a 115 documentos. Você achando um quadradinho, você acha qualquer coisa. Só é olhar a tua pergunta. Qual foi a tua pergunta? Os documentos que foram arquivados na quarta-feira. Me diga quantos quadradinhos representa a quarta-feira? A quarta-feira foi o que eu pintei de verde, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 retângulozinhos, ó. Então, a gente sabe que um retângulozinho é 115, um quadradinho. Então, 6 será quanto? 6 vezes 115, porque cada um vale 115. Quanto é 6 vezes 115, Neto? 690. Então, na quarta-feira, foram 690 documentos. Quando você tem o valor de um quadradinho, você responde qualquer coisa. Por exemplo, se ele perguntasse quantos documentos foram arquivados na segunda-feira, tu pegaria esse amarelinho que eu pintei quantos? 5. Então, seria 5 vezes 115. Neto, se ele perguntasse quantos documentos foram arquivados no total, do tudo, todo, aí você pegaria todos os quadrados. Tem 5 na vertical e 3 na horizontal. 5 vezes 3 dá 15. Aí tu pegaria 15 quadradinhos, só multiplicar cada um por 115. 15 vezes 115. Então, quando tu faz dessa maneira, tu acha qualquer coisa. Então, observa que por dentro de tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou usando aquele mesmo conceito que eu falei no início. Frações equivalentes. Frações equivalentes. Então, a quantidade que foi arquivada na quarta-feira foram 690 documentos. Essas questões caem demais em concurso e muita gente erra ou consegue fazer, mas demora muito, tem dificuldade de armar. Então, se você adquirir essa técnica, vai agregar bastante, entendeu? Vocês estão entendendo aí essa questão? Parabéns para a sua atualização na didática. Obrigado, Vanessa, agradeço muito. É isso aí, o professor tem que estar sempre estudando, a gente tem que sempre desenvolver novas metodologias, tem que estudar o aluno, tem que ver como o aluno entende melhor, tem que ser um verdadeiro psicólogo, né? Que a gente, ao longo do tempo, vai adquirindo experiência e vendo o que é que o aluno consegue absorver melhor, né? De que maneira. Então, é isso que a gente tenta fazer. Não entendi 3/5. É 3/5 do que restava, Max. 3/5 do que restava. Olha a parte que restava. Eu vou destacar de rosa aqui, ó. A parte que restava nesse rosa aqui. Então, quando você olha para esse rosa, você não dividiu em 5 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Olhe só para a sua horizontal. Quando você olha para a sua horizontal, eu destaquei quantos pedaços de rosa? 5. Se são 3/5, você vai pintar 3. Você vai pintar 3 tirinhas. Então, foi o que eu pintei aqui, 3 de 5. Então, por isso que 3/5 é isso. Então, quando ele perguntou quarta-feira, é isso aí, são 6 pedacinhos. Ô, Neto, mas não são 3, não são 3, como é que é 6? Não, porque eu redividi a minha fração. É aquele conceito que eu falei. Eu pegar uma barra de chocolate, dividir em 2 pedaços, pegar uma metade. Se eu pegar essa metade minha e redividir em 2 pedaços, mas continuar comigo, não vai mudar em nada. Eu pego uma folha e, eu vou dividir no meio. Beleza. Aí eu vou, tá muito grande um pedaço. Se eu dividir essa folha e partir no meio, e ficar comigo, eu vou continuar com a mesma quantidade de chocolate, né? Como se fosse chocolate. Eu só vou partir no meio para ficar um pedaço menor, para mudar o tamanho do pedaço, mas não vai ficar comigo, então não vai mudar em nada. É uma fração equivalente. Entrei atrasado e tive que descer porque chamaram. Não entendi porque você pintou 6 quadradinhos de verde, se são 3/5. É isso que eu estou dizendo. Quando você faz a redivisão da fração, você faz a fração. A primeira divisão aqui foram 3 pedaços. 3 pedaços. Aí você pinta um terço. Quando você faz a nova redivisão, que ele fala 3/5 do que restava. Então, tu pega a tua fração, é como se tu tivesse redividindo a fração, não mais na vertical. Eu não pintei na vertical, agora eu pinto na horizontal. Então, eu pego essa minha horizontal e é como se eu botasse o quê?
5 pedacinhos, que ele não está falando 3/5, eu pego 5 pedacinhos. Então, redivido em 5 pedacinhos. Então, ó, só olha a horizontal. 2, 3, 4, 5. Então, cada filete desse na horizontal completo é como se valesse 1. Só que é 3/5 do que restava. Então, veja o que resta. O que resta, eu estou destacando de rosa. Olhe para a horizontal. Então, 3/5 é o quê? Um filete, 2, 3. Você olha ele completo. Entendeu? Aí a gente vai fazer mais questões e vai fixar, entendeu? Nossa, que jeito mais fácil de entender. Obrigado por clarear minha mente. Esse início tinha perdido agora, entendi a questão. É prática, minha gente. É porque a gente não é acostumado a fazer assim. A gente é acostumado a fazer muito cálculo nessas questões. Por isso que eu desenvolvi essa ideia. Muita gente, quando aprende a primeira vez isso, a segunda questão, a terceira, tem resistência. Acha difícil. Mas quando você faz 5, 6, 7, começa a fazer, você não quer deixar mais de fazer. É muito mais assim, mais didático, né?